gente vê o que a gente tem uma visão geral da plataforma, tá? Que tem muito mais. Aqui o nosso tempo é curto, mas a gente está falando de descobrir, minerar, identificar. Existe um produto da plataforma chamado Process Discovery, tá? Depois a parte de documentação e mapeamento a gente viu, que é o Process Management, tá certo? A parte de orquestração, de workflow, né, que é o Nintex Automation Cloud, né? A parte de automação robótica, Nintex RPA, tá? Ou seja, que automatiza os fluxos de trabalho na máquina, tá certo? A geração de documentos a gente viu funcionando também. A assinatura digital também tem da Nintex, também tem uma plataforma própria, tá? E o Analytics a gente viu, tá? Então, a descoberta de processos, né, que a gente está vendo aqui, né, então, assim, você consegue ver as ações que os usuários estão realizando, né? Ou seja, você vai instalar um agente na máquina do usuário e ver o que ele está fazendo. E ele vai documentando para você, tá? E aí você obtém as recomendações baseadas em inteligência artificial, para entender qual processo vai produzir mais eficiência sendo automatizado, tá certo? Legal. O Process Management, a gente viu esse cara aqui, tá certo? Você pode pôr aqui na tela pra gente aqui, o pessoal nos ver aqui, tá? Então, a gente viu este cara aqui funcionando. Depois, a automação de fluxo de trabalho também, a tela de design visual intuitiva, arrastar e soltar, sem necessidade de codificação, tá? Implantar rapidamente, né, todos os fluxos de trabalho automatizados, né? Conectar sistemas de negócio existentes, automação de ponta a ponta, né? Inclusive, lá no Nintex Automation Cloud, dá para chamar um robô. Dá exatamente, então, dá mesmo. Você pode falar assim, ó, uma daquelas actions tem a action de Nintex RPA. Eu falo assim, ó, agora você vai lá na máquina, pode ser a máquina do usuário, pode ser uma máquina que esteja uma máquina virtual, que esteja na nuvem, e executa. Por exemplo, aquela atividade que a gente viu a pessoa fazendo de conferir se todos os documentos estavam lá. Eu poderia ter um RPA que faz uma atividade como essa. Eu diria até mais. Ali daria para usar a visão computacional, a CR, para ler, para ver se aquele documento é um documento mesmo. Se é o documento que eu preciso, eliminar um humano, né? ali, né? Também daria, tá? O RPA é muito para aqueles cenários onde você tem, por exemplo, um sistema ou um site, por exemplo, que você não tem API. Você não consegue acionar pela API, né? Então, você precisa fazer como se tivesse um humano digitando lá dentro daquele sistema, né? Ou usando uma planilha, por exemplo, digitando dentro de uma planilha. Você tem que alimentar uma planilha, você tem que digitar capturar algo que vem num documento, e aí você jogar para dentro da planilha e depois jogar para dentro de um sistema na web ou qualquer outra, ou mesmo sistemas legados, aqueles que rodam na estação de trabalho, que você precisa automatizar, que não tem API. Então, o RPA vai servir para isso, para aquela tarefa repetitiva que o cara fica fazendo lá, né? Geralmente tem uma área de operações lá, que ficam os caras lá clicando lá. São tarefas onde normalmente tem muita incidência de erro também, exatamente por ser repetitiva. Exatamente. Eu já vi, por exemplo, eu já fui lá no Palácio da Polícia Militar aqui de São Paulo, tem um monte de cara digitando o boletim de ocorrência lá, sim, cara. Sim. É um monte de gente, cara. E a gente foi discutir justamente isso, automação de RPA. Porque, cara, você imagina, sai tudo errado lá, depois prende o cara errado. As coisas desse tipo. Não, eu, por exemplo, que tenho um sobrenome que não é muito comum, quantas vezes a gente se inscreve em tantas coisas e vem com o nome errado, né? Você recebe tudo com o nome errado. Então, o RPA, né, a ferramenta também é low code, tá? Ou seja, não necessita construir código, tá? É low code também, tá? A parte de geração de documentos para o Salesforce também, ele tem, acredite se quiser, mas o Salesforce não consegue gerar documentos sozinho, né? Então, tem um plugin para o Salesforce para fazer a geração. Que é bem legal, o Salesforce é bem legal também. Né? A assinatura digital, o Nintex Sign, tá? E o Analytics que a gente viu também, tá, pessoal? Então, a plataforma é uma plataforma de hiperautomação, como a gente está falando aqui. Você consegue chegar além da automação. Tá? Então, olhando aqui, nesse mapa da jornada aí de valor, né? Então, se você tem um desafio que eu preciso entender
melhora o processo. O Process Discovery, se eu preciso documentar e gerenciar o processo, o Process Management. E aí você pode automatizar com workflow, né, e aplicativos de processos, tá? Entender com Analytics e automatizar com RPA. Se o seu desafio você precisa automatizar, orquestrar e otimizar um processo de ponta a ponta, né, você quer começar já automatizando, você pode começar com o Nintex Automation Cloud e Analytics. E depois se automatizar mais profundamente com a RPA, geração de documentos e assinatura digital. Muita empresa faz isso. Né? Então a gente começa por aqui, né, Felipe? Muita gente. Você vê quando ela vem, você tem o conceito de automação em determinadas áreas de negócio, e você vai se alastrando isso até chegar num ponto de hiperautomação, né? Onde você também pode pensar nos centros de excelência. A gente tem alguns clientes aí que já estão nesse nível de maturidade, onde já tem centro de excelência em automação de processos, com ambientes híbridos, com diferentes, né, plataformas e tal, com Nintex e outras. É bem legal. E depois, por exemplo, se você quiser, né, gerar documentos personalizados automaticamente, né, habilitar assinaturas eletrônicas, você pode começar com a RPA, geração de documentos e assinatura digital, e depois automatizar de forma mais ampla com Process Discovery, automação de workflow, né, gerenciamento de processos e demais. Tá? Então, você pode começar por qualquer lugar. Tá? Normalmente, o que a gente vê mais aqui no Brasil é o pessoal já querendo já automatizar processo. Né? Então, é o mais comum. Tá?